Por muito tempo, levaste porrada com matérias da school. Por várias vezes tentaste e nada conseguiste. Mas agora, chegou a sua vez de revirar o jogo. Depois de muita pesquisa, finalmente descobrimos o ponto fraco de todas as disciplinas. Bem-vindo ao programa Imersão. Yo, como é que é, people? Sejam todos muito bem-vindos ao canal More Student. O meu nome é Daniel Respeito, o seu professor de Física. Esta é a nossa primeira aula de Física do programa Imersão, onde nós queremos trazer aqui algumas dicas básicas para que tu e eu possamos deslizar nesta disciplina e passar a resolver qualquer tipo de exercício e compreender qualquer teoria que nós estejamos a estudar ou que esteja a nos preocupar ou que esteja a nos dar qualquer tipo de dor de cabeça. Então, se o conteúdo desta aula chamou a sua atenção, responda já a chamada desta aula clicando no sino de notificações, se subscrevendo no nosso canal e deixando o seu like. Sem mais enrolações, vamos à aula! Bom, conforme eu dizia, a aula de hoje é basicamente acerca de algumas dicas básicas de física para que nós possamos compreender toda a teoria envolvida nos exercícios. E além de compreender a teoria envolvida nos exercícios, também irei deixar algumas dicas para que tu possas conseguir compreender as matérias de física, né? Então, conforme eu estava a dizer, estas aulas do programa Imersão estão divididas praticamente em 4. Eu vou dividir essas dicas em 4 vídeos. Este é o primeiro vídeo onde eu irei inserir as bases teóricas, ou seja, as bases teóricas para que tu e eu possamos deslizar nesta disciplina. A primeira dica que eu deixo é ler várias literaturas. Então, quando eu falo de ler várias literaturas, estou a falar no sentido de nós pegarmos diferentes livros e tentar diferentes livros para estudar um determinado conteúdo. Porque o que acontece é que muitas das vezes podemos pegar um certo livro e o conteúdo no livro não estar bem claro, ou seja, não estar numa linguagem acessível para nós. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos tentar explorar outras literaturas, outros livros, outros artigos, outras apostilas, de modo que nós possamos alcançar ou encontrar algum livro ou apostila que, na verdade, tente simplificar e trate aquele assunto da maneira mais simples possível. A primeira dica é exatamente essa: pegue diferentes literaturas, leia. E uma outra coisa é, ao ler uma determinada literatura, o conselho que eu te dou é pegar parágrafo por parágrafo, ler e depois de ler tentar fazer um resumo daquilo que você conseguiu entender em palavras próprias, para que tu possas conseguir reter aquela informação, porque muitas das vezes nós nos frustramos e nos decepcionamos nós mesmos porque tentamos gravar aquilo tudo ali. E o que na verdade, o que acontece é que ao tentar gravar aquilo tudo, basta escapar uma ou duas palavras, é suficiente para você esquecer tudo. Então, com esse exemplo fica fácil perceber que a melhor solução não é gravar tudo, mas sim tentar resumir aquilo que você estudou em palavras próprias. Esta é uma das primeiras dicas que nós deixamos aqui para que tu possas reter a teoria dos exercícios envolvidos. Uma outra coisa que eu deixo aqui como dica é, basicamente, a física ela está relacionada com os fenômenos do nosso dia a dia, os fenômenos da natureza. A física ela é a pura descrição dos fenômenos que ocorrem na natureza dia após dia. Então, o que acontece? Depois que nós lemos uma determinada literatura, lermos um determinado livro, seja lá o que for, nós devemos tentar pegar aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos e tentar associar com as coisas do nosso cotidiano. Tentar relacionar, por exemplo, vamos supor que nós acabamos de estudar aqui acerca de transmissão de calor, formas de transmissão de calor. Basicamente são 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Então, tentar olhar essa teoria e tentar relacionar basicamente com os exemplos que estão ao teu redor. Olhar aquela teoria e tentar pegar um exemplo que, ok, quando falam de forma de transmissão de calor por condução, eu posso entender que se aplica, por exemplo, neste caso, neste exemplo e neste, para que desta maneira aquela informação possa ficar retida e fazer sentido na nossa cabeça. Uma outra parte das dicas que nós deixamos aqui é, depois que tu tiveres lido toda a teoria e investigado toda a informação possível,
Obviamente que a sua mente em algum momento fica saturada e já está cansada de tanta leitura entre todas essas coisas. Então uma outra coisa que tu podes fazer para tentar descontrair e aprofundar mais e tentar aprofundar mais é pegar em vídeos e animações referentes à matéria que tu acabaste de estudar. Hoje em dia nós temos basicamente vários instrumentos que nos ajudam nesses casos. Nós podemos, por exemplo, pegar no Facebook, pegar no YouTube, tentar pegar muitas outras coisas para que nós possamos compreender, para que nós possamos sair daquela teoria e vermos na verdade aquilo a acontecer. Então, uma outra coisa que eu estava a deixar aqui como dica é usar as redes sociais também para te ajudar a compreender e a fixar a matéria. Mas a pessoa pode se perguntar como é que eu vou usar redes sociais. Nós temos grupos nos WhatsApps, no Facebook, onde tu podes interagir com outros alunos, com os próprios professores, deixar tuas dúvidas, deixar algum ponto de vista que se calhar não tenha ficado claro. Então, é uma maneira de nós podermos fixar e reter aquela base teórica que nós já temos, e trocar experiências é uma das melhores maneiras de nós fixarmos aquilo que nós aprendemos. Quando eu estava a falar de animações, nós temos aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que você tenha saído da teoria onde você estudou sobre oscilações de ondas, sobre molas. Então, depois de ter estudado tudo aquilo, você, por exemplo, vem e tenta aplicar na prática, olhando para um exemplo que nem este aqui, onde nós temos uma animação que ilustra uma mola oscilando, né? Desde uma posição inicial aqui embaixo até uma posição superior. Então, de tudo daqui nós conseguimos tirar o período, a amplitude, todas essas coisas. Então, é uma animação que basicamente te tira um pouco da teoria e te leva para a prática. E você consegue ver aquilo que eu estava a dizer, a física do teu dia a dia. E uma outra dica muito importante, que é uma arma mesmo que nós temos nas nossas mãos, que nos permite fixar e reter bem a matéria, depois que nós tivermos estudado toda a teoria, tivermos acompanhado os vídeos que tentem ilustrar aquela teoria toda que nós vimos, nós vamos tentar fazer um resumo. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos, ou seja, o resumo basicamente nós vamos fazer em forma de mapas mentais. O que seria um mapa mental? Um mapa mental, nós temos um exemplo, né, por mim elaborado aqui, deste mapa mental, que tem aqui algumas características que tu podes, se calhar, usar como base para passar a fazer teus próprios mapas. Esse aqui é mais ou menos um desenho, não se limite muito. Podes também tentar criar tente criar um no qual tu te adaptes melhor, né? No meu caso, eu vou tentar usar este aqui como base para tentar ilustrar como é que nós podemos colocar nossas informações e organizá-las num mapa mental. Então, nós temos esta primeira parte aqui. Nós temos aqui a primeira parte, que é o tema. O tema basicamente é o coração do nosso mapa mental. Nesta parte de tema, onde nós vamos colocar aquilo que nós estamos a estudar. Vamos colocar o conteúdo que nós estamos a tratar. Então, depois que nós colocamos o tema aqui no meio, o que é que nós vamos fazer? Na parte de cima, nós vamos colocar a definição. Vamos colocar as definições de tudo aquilo que nós vimos. E por baixo das definições nós vamos colocar alguns exemplos para tentar ilustrar aquilo que nós colocamos como definição. Então, depois da definição, nós vamos para esta outra parte, para o nosso braço aqui, que é a segunda parte, onde nós vamos colocar aqui as características daquilo que nós estamos a estudar. Nós vamos caracterizar cada detalhe, colocarmos aqui nesta pequena tabela aqui que está aqui ao lado. E de seguida nós temos o outro lado, onde nós vamos colocar aqui algumas dicas chaves. Dicas chaves podem ser palavras chaves, por exemplo, quando nós estamos a tentar interpretar ou a resolver um dado exercício, né? Ou alguma característica muito importante que define praticamente todo o problema, nós podemos colocar ali como dicas chaves que caracterizam de forma perfeita o nosso exercício, né? E aqui na parte de baixo nós podemos colocar as fórmulas que estão envolvidas no tema em estudo. Nós vamos colocar aqui todas as fórmulas. Então, depois que colocamos as fórmulas que estão envolvidas no nosso problema, nós vamos fazer o quê? Vamos nessa parte daqui de baixo e colocar cada um dos símbolos e unidades que estão na nossa fórmula. Colocar aqui cada letra, cada símbolo e a sua respectiva unidade que representa esta fórmula aqui, que faz uma pura descrição de cada uma das letras que está presente na nossa fórmula.
E de seguida nós vamos para a parte onde nós colocamos as constantes e algumas formas de conversões, né? Nessa parte de constantes, por exemplo, nós podemos estar a estudar, vamos lá pensar um pouco acerca da cinemática, por exemplo. Algumas constantes que nós temos lá, por exemplo, é a aceleração de gravidade. Nós podemos colocar ali naquela tabela a aceleração de gravidade. E junto à aceleração de gravidade, nós colocamos ali o seu valor, não é isso? E parte das conversões, por exemplo, nós queremos converter uma unidade que esteja em metros por segundo para quilômetros por hora. Naquela tabela ali, naquele círculo, desculpa, nós vamos colocar ali a forma como nós podemos converter de uma unidade para outra. Então nós vamos tentar organizar mais ou menos o nosso mapa mental desta maneira. E na parte de baixo nós vamos fazer um desenho ilustrativo, tentando ilustrar basicamente tudo aquilo que nós escrevemos, tudo aquilo que nós resumimos, né? Acredito que num outro vídeo vamos fazer um mapa mental quando estivermos a ter uma aula teórica acerca de um dado tema. Eu vou me comprometer a fazer sempre um mapa mental junto convosco para que vocês possam ganhar hábito e dessa maneira também aprenderem a fazer os vossos próprios mapas mentais. A outra dica que eu deixo, que na verdade já havia falado aqui, era basicamente fazer o resumo daquilo que nós estudamos em palavras próprias. Porque é aquilo que eu disse, né? Basicamente é frustrante e vai ser frustrante muitas das vezes você tentar gravar coisas que muitas das vezes você não entende, porque o cérebro ele não capta informações que não fazem sentido na sua cabeça. Então o que é que tem que acontecer? Você tem que transformar aquela informação complicada, distorcida, numa linguagem mais simples, em linguagens próprias, para que o teu cérebro, por sua vez, ele possa fixar e reter toda aquela informação. Então, esta aqui é uma outra dica que eu deixo para que possamos aqui deslizar nesta disciplina. A outra dica que eu deixo é basicamente nós fazermos revisões periódicas daquilo que nós estudamos, dos temas que nós abordamos. Então, depois de todos aqueles passos que nós demos, desde pesquisa de literaturas, desde mapas mentais, entre todas essas demais coisas, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar um certo tempo para a nossa mente processar aquela informação. E este tempo, o que é que acontece? Numa primeira fase, este tempo não pode exceder 2 dias. Entendam bem, eu não estou a dizer que você tem que esperar 2 dias, eu estou a dizer que não pode exceder 2 dias. Tu não podes passar 2 dias sem rever aquela informação. Isso é relativo, depende de pessoa por pessoa. Há uma pessoa que, por exemplo, deve rever aquela informação, por exemplo, depois de umas 10 horas. Outra pessoa pode querer rever aquela informação depois de um dia. Não está mal. Eu acredito que isso depende de aluno para aluno e o que tem que acontecer é que você deve se conhecer, tentar se conhecer e se descobrir. Mas uma dica fundamental é não deixe de rever a informação depois de 2 dias, porque o que acontece é que muitas das vezes outras coisas vão escapar, vão desaparecer, alguns detalhes. Então é importante nós fazermos revisões periódicas. Depois, numa segunda fase, nós podemos fazer uma outra revisão dentro de uma semana, não excedendo o tempo de uma semana, né? Depois de uma semana também tentarmos rever a mesma coisa, se calhar acrescentando com uma outra nova matéria relacionada com aquela. Uma outra dica muito importante também é discutir a informação com outros colegas. Tu podes discutir a informação ou o tema que tu vais estudar com um outro colega de carteira ao teu lado, com um outro colega de sala, ou melhor, nos nossos grupos do WhatsApp, interagindo conosco diretamente, onde tu podes lá colocar as tuas ideias, trocar com pessoas mais experientes, né? Para que assim tu possas evoluir ainda mais. Então, aproveito também desde já fazer-te um convite a clicar no link aí embaixo para teres acesso direto aos nossos grupos do WhatsApp, onde poderás ter uma interação direta conosco, né? E com outros demais colegas, para trocarmos experiências. Uma outra dica que eu deixo é, depois que nós tivermos estudado toda a teoria, basicamente o que nós devemos fazer é pegar exercícios que já estejam resolvidos relacionados com aquele tema. Nós vamos pegar exercícios que já foram resolvidos e olhar basicamente como é que o autor ou a pessoa que resolveu o exercício, ele resolveu. Depois que nós vermos exercícios resolvidos, numa primeira fase, o conselho que eu te dou é pegar o mesmo exercício e apenas alterar os dados, né? Por exemplo, estás a resolver um exercício onde era para calcular o calor. E, por exemplo,
a massa que te deram ali, por exemplo, era de 50 kg. Você vai alterar de 50, por exemplo, passar para 25. Uma coisa parecida com essa, né? Tente alterar os dados numa primeira fase. Então, depois que tiveres alterado os dados, tiveres resolvido já sozinho, o que é que vais fazer? Vais para a terceira fase, que é basicamente você tentar resolver outros exercícios. Então, depois que já tiveres visto exercícios resolvidos, o que é que tu vais fazer? Basicamente vais te desafiar. Tentar pegar outros exercícios que ainda não foram resolvidos, ou seja, estou a falar dos exercícios propostos. Então, pega nos exercícios propostos e tenta resolver, para tentar já nesta fase, tentar ver o que é que você conseguiu compreender, o que é que você não conseguiu compreender bem. Então, no caso de dificuldades, é aquilo que eu disse, os grupos do WhatsApp estão abertos. Yeah, people, então basicamente essas foram as dicas, as primeiras dicas que eu deixo aqui como professor de física para que tu e eu possamos deslizar e nos tornarmos experts nessa disciplina. Então, siga cada dica, procure aprimorar, melhorar, se calhar tem uma e outra coisa que eu não tenha colocado aqui como dica, mas basicamente o essencial é este aqui. Então, vamos pegar nessas dicas e tentar acompanhar as próximas dicas que eu irei deixar nas próximas aulas. Sem mais enrolações, muito obrigado pela atenção dispensada e tchau, tchau.